Outubro foi agitado na Espanha. Já no primeiro dia, 90% dos eleitores catalães votaram pela independência da Catalunha. No dia 27, os legisladores locais aprovaram um processo constituinte, interpretado como uma declaração unilateral de independência. Em contrapartida, o governo espanhol aprovou uma medida excepcional de intervenção no governo catalão. O presidente do país destituiu o presidente da região e seus ministros e ainda convocou eleições para que os catalães possam se manifestar sobre a separação ou não da Catalunha. Esse é o quadro Direito em Pauta que começa agora. O presidente catalão destituído, os 4 membros do seu governo são investigados por rebelião. Eles se entregaram às autoridades da Bélgica. Este é o tema do quadro Direito em Pauta desta semana. Estamos aqui com o professor Paulo Regis, como sempre, um prazer recebê-lo. Da mesma forma, Bives, sempre um prazer estarmos juntos aqui para tratarmos mais um tema jurídico. Muito bem. Hoje nós contamos com a presença, mais uma vez, do professor Sérgio Roberto de Abreu, que é professor de Direito Internacional, professor de Direito Administrativo em campus da nossa instituição, da UBRA, tanto em Torres como em Guaíba e aqui no campus de Canoas. E temos uma particularidade, o professor Sérgio é doutorando aonde? Na Catalunha, lá em Barcelona. Então, nada melhor do que uma pessoa que tem a experiência, está vivenciando essa experiência. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bis. Obrigado, professor Paulo Regis. É uma satisfação novamente estarmos aqui no Direito em Debate do nosso programa Conexão UBRA. Muito bem. Antes da gente começar a nossa discussão, professor, vamos com as nossas indicações. Sempre estamos indicando livros da Livraria do Advogado. E qual a obra vamos falar hoje? Perfeitamente, Bives. Hoje nós vamos indicar mais uma publicação da Livraria do Advogado e editora, que é intitulada Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 3, processo 2. Da autoria de vários e consagrados professores de universidades do Rio Grande do Sul, cuja coordenação da obra foi realizada pelos professores Luiz Alberto Reichel e João Luiz Kuczynski Foster. A obra aborda a coisa julgada, da ordem do processo no tribunal, a teoria geral dos recursos, os recursos em espécie, trata também da apelação, do agravo de instrumento, embargos de declaração, agravo interno, recurso extraordinário, recurso especial, entre outras ações. Enfrenta ações específicas na parte de recurso e é importante frisar, indiscutivelmente, pela respeitabilidade científica dos autores, trata-se de uma excelente obra destinada ao mundo acadêmico e aos profissionais operadores do direito. Você está vendo aí na tela o telefone, você pode ligar e adquirir essa obra na Livraria do Advogado. Bom, agora vamos começar. Professor Sérgio Abreu, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos trazer a sua experiência, como bem disse o professor Paulo Regis, mas antes vamos fazer um resgate e tentar entender, explicar para os nossos telespectadores quais razões, as razões básicas que provocaram o movimento separatista. E eu fico pensando, as razões no presente ou vamos resgatar também fatos históricos? Afinal de contas, a criação, a formação da Espanha tem uma história muito antiga e bastante complexa. É verdade. E a história de Barcelona, da Catalunha, né? Barcelona é a capital hoje da Catalunha e a Catalunha é a região autônoma, que significa um estado aqui no Brasil, nas federações. Mas é uma história muito rica, porque já lá na Idade Medieval, no início meados da Idade Média, né, no século XI, Barcelona era um condado e os seus nobres, os descendentes da nobreza de Barcelona, se uniram ao reino de Aragão, que é um reino maior, através de casamentos, né, dos nobres. E esse reino de Aragão ele se estendeu pela região, inclusive pela Itália, Sicília, Sardenha, toda aquela região, e isso promoveu um desenvolvimento econômico muito grande de Barcelona, porque ela se tornou um posto comercial, porque é à beira ali no Pacífico, no Mediterrâneo, né? E é um ponto de referência
tanto da Itália, de toda aquela região ali do continente que hoje é o continente europeu. Então, teve um desenvolvimento econômico bastante elevado, né? Então, ela já tinha uma autonomia, né? Então, naquela organização, tinha uma autonomia política, tinha a sua língua, que é o catalão, que é uma língua nativa, e tinha o seu desenvolvimento. Posteriormente, lá para o século XV, né, por volta de 1490, 92, um pouco antes, os reis de Aragão resolvem casar seus filhos com os reis de Castela, né, Fernando I e Isabel. E esse casamento leva a uma centralização do poder da Espanha para Madrid. E isso traz um isolamento político da região da Catalunha, especialmente de Barcelona. E mais, as grandes navegações com Cristóvão Colombo levou o comércio marítimo para o Oceano Atlântico. Então, houve um esvaziamento político daquela região e um esvaziamento econômico que teve muito impacto, e isso afetou muito a comunidade dos catalães. Isso levou aí uns 150 anos, mais ou menos, de opressão, ou seja, a centralidade do rei cobrando impostos, taxações, desprestígio político, levou que, aí já no século XVII, 1640, aproveitando-se de um conflito entre o rei, a Espanha e a França, quando o exército espanhol estava ali na Catalunha, para combater Luís XIII na França, os catalães resolvem, então, comprar uma briga com os espanhóis, para buscar garantir a sua autonomia e a sua independência. Isso leva 12 anos e eles acabam perdendo, não são vitoriosos. Então, ele é retomado aquele território pelo Reino da Espanha, mas fica aquele sentimento, né? Ou seja, eles não se agregam àquele sentimento com Madrid, com os espanhóis. Fica um ressentimento. Aquele pertencimento. Claro. Bom, um pouquinho mais à frente, o que acontece? Há a chamada Guerra de Sucessão do trono de Espanha, onde há um conflito entre o reino da Áustria com o reino da França. E os catalães eles se unem ao reino da Áustria, que é a casa do Habsburgo. E os Bourbons, que eram os franceses, vencem. E aí vem uma retaliação. E essa retaliação vem com Filipe V, que assumiu o trono na Espanha, que era neto de Luís XIV, do rei francês. E essa retaliação vai se tornar um marco muito importante na história da Catalunha e de Barcelona, especificamente, que é a queda de Barcelona, o cerco de Barcelona em 1713 e a queda em 1714. Isso foi um fato muito impactante, né? Quem vem a Barcelona tem um forte em cima de uma elevação onde é o Centro Olímpico de Barcelona, e lá tem um registro muito importante desse período, porque morreram 20 mil catalães, né, nesse conflito. Outros foram torturados, muitos foram se refugiar na França, e isso foi extremamente traumático. Foi dissolvido o parlamento, naquela época o parlamento catalão foi dissolvido, os funcionários públicos foram proibidos de falar o catalão. Não poderia proibir toda a população, porque no dia a dia as pessoas falavam catalão, mas oficialmente foi abolido o catalão como linguagem, e também as leis locais foram desmanteladas. Ou seja, foi totalmente subordinado a Madrid, e isso, né, perdurou aí um grande tempo, né? Mas no século XIX há uma reviravolta no comércio e Barcelona, a Catalunha retoma o seu crescimento econômico. Então, retomando o seu crescimento econômico, Revolução Industrial, os catalães hoje têm uma indústria fantástica, né, na Catalunha. Que a gente está chegando no presente. No século XIX. Então, há uma evolução, acompanhando todo o movimento, né, de crescimento da Europa, principalmente da Revolução Industrial. A Catalunha ela se posiciona muito bem nesse período, até pela sua posição mesmo, né, estratégica ali da Europa. Isso retoma aquele sentimento nacionalista. Ou seja, nós temos condições, nós temos a nossa língua e reativa seus valores culturais e vira o século com esses valores bastante fortificados. No início do século XX, então já mais próximo, aí pela década de 30, né, proclamada a Segunda República Espanhola, e a Catalunha recebe uma autonomia significativa, né, ou seja, na sua gestão.
então ela tem a sua língua, reorganiza o seu parlamento, cria a Generalitat, que significa governo, né? Então tem um governo próprio, então com muita autonomia. Só que isso dura pouco, porque vem aí a revolução, né? A questão do Franco, né? A implantação do fascismo na Espanha, que começa em 35 até 39, a guerra de Franco, né? Isso é a Guerra Civil Espanhola, e a Catalunha, ela é resistência ao fascismo, ela é antifascista. Sim. Então, ela estava do lado dos republicanos. Isso lá em 1939 que Franco consegue dominar a Catalunha. E dominando a Catalunha, também, novamente, há refúgio para a França, muitos são mortos, torturados, né? Então, há todo um sofrimento do povo da Catalunha. Novamente, o parlamento é dissolvido, a língua catalã é proibida, aí ela é uma proibição geral de usar o idioma catalão, e há uma submissão, uma imposição do poder autoritário de Franco, que vai durar até a década de 70. 40 anos. Praticamente 40 praticamente anos. 40 anos. E a Constituição de 78, que é a Constituição democrática, né, redemocratizadora da Espanha, a qual a nossa Constituição também tem, de 88, tem uma influência bastante grande, né, dessa Constituição. Essa Constituição ela devolveu, né, esse regime de autonomia e restituiu a língua, né, a liberdade da adoção da língua. Tanto é que em 79 a Catalunha oficializa a língua catalã como a segunda língua oficial da Catalunha. Então, vejo que na história, nós temos praticamente dois grandes momentos muito semelhantes ao que está se vivendo agora, ou seja, uma busca de um nacionalismo, de uma independência, mas a dissolução do parlamento, a proibição da língua, que não é o caso hoje, mas em dois momentos históricos, os catalães sofreram esses revés políticos na sua autonomia. Só uma questão bem popular para quem não conhece tanto a história da Catalunha, mas vê o reflexo de tudo isso hoje, por exemplo, no futebol. As pessoas não têm ideia da rivalidade entre Real Madrid, que representa a coroa espanhola, com o Barcelona, que é praticamente a seleção catalã, né? Representa a região mundialmente, né? Hoje. Tu vê qual é importante que tu coloca, Bives, porque com a Constituição de 78 e a Constituição de 88 ela organizou a Espanha em 17 regiões autônomas. 4 delas têm uma autonomia bem mais ampla, ao estilo da Federação Brasileira. Então, há uma renovação desse nacionalismo, a língua catalã volta com muita força, né? A Catalunha se organiza para as Olimpíadas de Barcelona de 92. Essa Olimpíada, eu acho que ela é um marco muito importante. Este ano, a Catalunha e Barcelona, principalmente, está comemorando 25 anos da Olimpíada. Se você for no Parque Olímpico hoje de Barcelona, parece que as Olimpíadas vão começar amanhã. De tanto, não só de uma infraestrutura bem construída, que eles resolveram mostrar toda a competência para estruturar a Copa do Mundo, reorganizaram toda a cidade, a urbanização da sociedade, da cidade, os transportes públicos, construção de metrôs, e o Parque Olímpico ele se encontra hoje como um grande monumento intacto. E surge aí também o Barcelona, também vem nessa inspiração, nesse nacionalismo, nessa organização do nacionalismo, né, catalão, que tem essa dimensão importante. Só que, mais à frente, em 2006, é feito um regulamento autônomo, um novo regulamento, a Catalunha aprova, e cria uma denominação que se chama a Nação da Catalunha, ou seja, se autodenomina nação. Esse termo é declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Então, aí já começa uma disputa jurídica, né? Uma disputa jurídica significativa, né? E os conflitos entre o Tribunal Constitucional espanhol e as decisões que são tomadas na Catalunha, né? E vai desenvolver aí mais algumas questões. Um aspecto interessante, professor Sérgio Vives, falando de futebol, essa rivalidade que existe entre o Barça, né? E o Madrid, né? Nós temos que fazer uma analogia com os nossos times aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Colorado e o Grêmio. Né?
E uma característica muito interessante, eles cantam em coro aos 17 minutos e 14, alguma coisa assim, que representa o ano de 1714, mais ou menos. 1614, 11 de setembro de 1614, Sim. é a data da queda de Barcelona, né? Quando terminou aquele ano, né, de cerco, e ela se rendeu aí ao Estado espanhol. Então é a data nacional da Catalunha. Esse é o motivo porque eles cantam exatamente nesse horário. Cantam. E o que é interessante é que eles cantam, tá, da mesma forma como nós cantamos aqui no Rio Grande do Sul o hino do Rio Grande. Sim. E é uma característica interessante para os nossos telespectadores. Em vários estados da federação, as pessoas não conhecem o hino do seu estado. E nós Verdade. aqui nos nossos estádios de futebol cantamos o hino do Rio Grande. Sim. Interessante isso. Verdade. Mas eu queria tocar num outro assunto. A Europa não se limita, tá, a essa questão da Catalunha. Na própria Espanha, professor Sérgio, nós temos os Países Bascos. Os Países que inclusive Bascos tiveram é uma outra o autonomia. ETA, né, como terrorismo, né, que Grupo foi terrorista. um momento muito crítico. Né? E na Europa, o Reino Unido também teve um movimento separatista. Na Itália, nós tivemos um movimento separatista também, na Sicília. Tá? Então, não é uma novidade. Esses fatos, eles são recorrentes, eles acontecem e nossa perspectiva neste momento é visualizar as consequências desse quadro que a imprensa muito bem colocou nesses últimos, vamos assim, 40 dias, 45 dias. E aí, professor Sérgio, cabe uma pergunta e até uma interpretação para os nossos telespectadores. Os governantes que foram afastados pela presidência, a imputação se dá por 3 fatos: rebelião, sedição e malversação. Como é que se encara, como é que se interpreta isso na comunidade europeia? Porque a Espanha pertence à União Europeia. Que consequências jurídicas, já que eles hoje não estão mais na Espanha, eles fugiram, se autoexilaram para a Bélgica? Professor, por favor. É bem interessante acompanhar toda a história, né, da Europa, né? A Europa ela foi se preocupada por povos que vêm lá da antiguidade, que foram estruturando esses povos, e daí foram nascendo os estados. Em determinado momento esses povos se unem e em outros momentos politicamente eles se separam. É só ver as mudanças que houveram do século XIX para o século XX, quando termina a Primeira Guerra, depois na Segunda Guerra. Mas recentemente, na década de 90, a questão da Iugoslávia, ex-Iugoslávia, que separou e se dividiu em 6 estados, a Tchecoslováquia também, que ora se une e agora se separa novamente, o povo tcheco e o eslovaco, então né, são 2 comunidades com tradições, raízes, então existem esses movimentos. E existem os movimentos mais recentes, né? A questão dos Países Bascos, né, mas isso houve uma solução política negociada. Porque nos Países Bascos o primeiro movimento foi um movimento armado, né, terrorista, né, com uso do ETA, né, o uso da força, né, que era o ETA, né, também o IRA, no caso da Irlanda, né, mas era uma política através do uso da força, de armas, da violência. Esses movimentos eles serenizaram e houve uma pacificação, no caso da Espanha, através do ambiente político. Então, se conseguiu fazer a mesa política e manter a integridade da Espanha. Mas se mantém esses outros movimentos. Na própria Itália também, o norte da Itália, hoje tem um movimento muito forte. Né? A Escócia agora a Escócia também foi feito o Reino Unido era exatamente a Escócia. E a questão da Irlanda. Foram um plebiscito. Sim. Na Escócia. Então tem muitos movimentos, né? E o que preocupa para alguns analistas é justamente essa possibilidade de uma ampla fragmentação. Né? Uma ampla fragmentação. Então, isso poderia ter efeitos econômicos, né? Políticos bastante diversos. Até porque hoje a Europa ela conseguiu, na segunda metade do século XX, criar a União Europeia, a Comunidade Comum Europeia, criar a livre circulação, né? Uma moeda única. Né? O que me chama a atenção é isso, sempre a questão econômica.
Quando o professor falava sobre a história da Catalunha, a gente viu diversos Sempre. momentos de apogeu econômico da região. E me parece que, frente à crise, a Espanha passou por uma crise há uns 10 anos atrás, uma crise de emprego muito forte. E a gente vê esses movimentos atrelados a essa O PIB catalão é superior ao da Espanha. Exatamente. O PIB de Catalunha não, ele é superior de Madrid, né, da Barcelona. O PIB mas de Barcelona comparativamente, é maior que de claro. Madrid. E claro que essa questão da recessão econômica na Europa, que teve agora o final até começou aí pelo 2008 e agora já começa a ter um enfraquecimento, né? Essa crise econômica, ela foi também um fator também importante, né, nesse movimento na Catalunha, porque o que os catalães colocam muito é que o governo central, né, ele recolhe muitos impostos. Há mais um fluxo de recursos da Catalunha para Madrid do que a devolução. E principalmente na infraestrutura, que Barcelona não tem recebido investimento em infraestrutura, por exemplo, trem velozes, que primeiro foi colocado em outras regiões que não tinham um potencial econômico tão importante, para depois essas infraestruturas chegarem em Barcelona. Professor Sérgio, e essa questão da responsabilização desses governantes que hoje estão na Bélgica, como é que como o direito internacional, especialmente a União Europeia, vai solucionar isso? Quais as regras que terão que ser observadas? Tem várias implicações nesse processo, né? Uma é a questão da independência, ou se fosse declarada, ela foi declarada, mas o reconhecimento como um Estado, essa separação. Sim. Mas, no momento ainda político internacional, se está muito avaliando um pouco a distância, esperando como vai ser o movimento dentro da própria Espanha. Sim. Como é que o governo, então, está se apostando como o governo de Rajoy, né, vai conduzir o primeiro-ministro espanhol como se fosse um assunto interno. Como é que eles resolvem isso, né? Claro que tem as imputações, porque houve vários descumprimentos a ordens judiciais, né, principalmente do Tribunal Constitucional, que vem há horas mandando informações e determinações que não foram cumpridas pelo governo catalão. E até chegar à convocação. Na verdade, em 2014 já teve um plebiscito, né, uma consulta pública, mas na época foi utilizada a própria sociedade civil. O poder político ele ficou atrás, ele não deu uma oficialidade. Na verdade, ele estava participando, mas foi um ensaio. Agora não, agora foi um movimento político, um movimento organizado do poder instituído na Catalunha, que feriu os princípios constitucionais, né, da Constituição da Espanha e as determinações já analisadas pelo Tribunal Constitucional. Então, tem essas repercussões, que é a questão do crime de sedição, que é a principal acusação, né, de revolta, e outras, questão da verba pública também que estão colocadas. Professor... Agora, o fato deles ir para a Bélgica justamente foi impedir a prisão imediata, que já haviam sido solicitados para se apresentar à Justiça, e tanto o presidente da Catalunha, o ex-presidente agora, mais 4 dos seus assessores diretos, né, que eram ministros, estão na Bélgica. O governo bélgico diz, olha, isso é uma solução agora jurídica, que é a questão do pedido de extradição. Aliás, já há um pedido de mandato de prisão europeu, que já está na Bélgica, e já está cumprindo, e aí, consequentemente, o pedido de extradição. Professor, eu preciso atender agora aqui o nosso telespectador, o Ronaldo Ferreira, acadêmico de Ciências Sociais da UBRA Gravataí. Olha só. Nosso colega, seja bem-vindo, Ronaldo. E vou juntar com a pergunta dele, a gente tem muito pouco tempo, então eu vou pedir para o professor ser o mais conciso possível. Quais os reflexos políticos e econômicos para a Europa, né? E por que os demais países que possuem acordos econômicos com a Espanha, haveria um reflexo com o Brasil? Só para lembrar, né? Por exemplo, alguns países como a Alemanha e a Inglaterra não reconheceram esse movimento, né? Mas a gente tem agora essa convocação, então fico esperando o que vai acontecer depois da resposta, se os separatistas ganharem. Como disse, a primeiro momento agora, eu acho que a comunidade internacional fica observando como o governo da Espanha vai estar tratando isso e como ele vai resolver. E aposta numa negociação política. Tanto é que o próprio governo da Espanha já convocou umas eleições para o dia 21 de dezembro, para reconstituir o poder político na Catalunha, um novo parlamento, um novo presidente, e a partir daí fazer uma nova mesa de negociações. Agora, o reconhecimento da independência de imediato, isso é um processo mais difícil, né?
porque não reúne todas as condições necessárias, né, para o reconhecimento de um país dentro do direito internacional. Falta alguns pressupostos importantes. Então, por isso que a comunidade internacional aguarda. Mas, em termos de relações internacionais, as coisas podem mudar de acordo com as estratégias políticas do governo espanhol foram adotando. A própria Constituição brasileira, se nós olharmos para nós, para o Estado brasileiro, nós temos uma ferramenta constitucional que impede que os Estados possam se separar. Sim. Então, isso também existe na Espanha e, por isso, a questão de observância da Constituição. Por mais que se tenham plebiscitos aqui realizados há pouco agora. O Brasil, a federação Sim. é uma cláusula pétrea, então não se pode mudar a federação. E a previsão de qualquer movimento de desfazer a integridade territorial brasileira, no caso de uma independência, é possível de dar interdição federal. Sim. Que é um mecanismo que foi utilizado Professor, eu quero agradecer pela brilhante aula que tivemos, não só de direito, mas de história aqui De história, com o professor sem dúvida, Sérgio Abreu. sem dúvida. Seja sempre bem-vindo, professor. Obrigado. E da mesma forma, nos encontramos na próxima oportunidade. Sem dúvida. Professor Paulo Regis, um Tá prazer bom, receber. muito obrigado, professor Sérgio. Até a próxima. Até a próxima, professor. Obrigado, até a próxima.